retomar sessões de discussões e debates do Núcleo de Estudos Latino-Americanos e Ibero-Americanos da PUC-Rio. Hoje vamos trabalhar um tema super importante, estamos muito felizes de discutir este tema com 3 especialistas, que é Derrumbando Estátuas, História e Memória. Temos 3 queridas amigas, a Miriam Sepúlveda, que é professora do Instituto de Ciências Sociais da UERJ, a Sílvia, que é nossa colega do Núcleo Memória da PUC-Rio, e a Crislaine, que é do Departamento de História, que também faz parte do Núcleo de Estudos Ibero-Americanos. E está conosco o professor Marco Antônio, que vai ser a moderação e vai coordenar este debate. E eu queria convidar a todos e a todas para participar de nossos debates, de nossas pesquisas, e fazer parte, obviamente, do Núcleo de Estudos Ibero-Americanos, aqueles que se interessam pela conjuntura e pela discussão da América Latina. Em breve estaremos apresentando nosso novo site, possibilidades de pesquisa para os estudantes e uma série de atividades que todos são muito bem-vindos. Eu queria passar aqui a Marco Antônio, então, para dar as bem-vindas e para começar. Bom sessão e bom debate para todos e para todas. Muito obrigado, Maria Helena. Boa tarde aí para todos os presentes. Estou muito contente aqui de poder moderar essa sessão com 3 pessoas muito queridas, todas, e pessoas assim profissionais assim de primeira, e que estamos aqui discutindo esse tema que tanto tem nos acompanhado nos últimos tempos. Então, eu queria, em primeiro lugar, apresentar a professora Miriam Sepúlveda dos Santos, que é professora titular da UERJ, que coordena grupos de pesquisa sobre arte, cultura e poder, que já tem vários trabalhos nessa linha, sempre trabalhando com a questão do esquecimento, da memória e do apagamento da memória, os trabalhos mais recentes, e que tem um trabalho fantástico, que até hoje eu lembro com muito carinho, que é o Porões da República, sobre a barbárie nas prisões da Ilha Grande. Óbvio que Miriam trabalhou muito depois disso, tem até coisas mais recentes sobre histórias e as colônias também, sobre essas ilhas, mas esse daí foi um que me marcou profundamente. Temos a Crislaine Alfagalli, que é colega do Departamento de História. Crislaine entrou no departamento, demorei pouco, Crislaine? Saí logo depois, me aposentei, mas tivemos 1 ano e meio de trabalho juntos e foi assim muita satisfação mesmo, ver gente nova entrando com uma garra muito grande. Dividimos uma turma, eu dando aula de História da América colonial e ela de Brasil colonial, e foi uma troca muito legal. Eu agradeço muito essa presença, e os alunos são a maior prova disso. Como é que eles, numa aula e na outra, eles se faziam presentes, mostrando, fazendo essa conversa, esse diálogo. Crislaine, na verdade, ela trabalha com história da África. Ela é formada, doutora pela Unicamp, e também se formou na UFOP no passado, e a Crislaine trabalha com temas assim das relações atlânticas, dessas conexões atlânticas, e também com trabalhos, o livro dela, muito importante, é Em Casa de Ferreiro, os artesãos de ferro nas Minas Gerais do século XVIII. E também Ferreiros e Fundidores da Ilamba, quer dizer, uma história social da fabricação do ferro e da Real Fábrica de Nova Oeiras, em Angola. Quer dizer, então ela tem um trabalho, e esse contato, esse vínculo transatlântico se mantém até hoje, com muita pesquisa na área. E a Silvia Ilg Bayenton, que é atualmente minha colega no Núcleo de Memória da PUC-Rio, para onde eu fiz uma pequena mudança provisória, e nesse núcleo a Silvia coordena as pesquisas do núcleo e tem já muito trabalho nessa área de memória, memória, história,
né? Isso é uma das discussões permanentes do núcleo. Ela trabalhou também, os trabalhos dela são sobre modernismo, né? E também sobre o Parque do Flamengo, né? Arquitetura e memória e essas junções, esses diálogos todos. E é uma pessoa que atualmente está nos auxiliando de Hamburgo, né? Ela está na Alemanha e vai ficar um tempo lá e está trabalhando de lá, nos mantendo atualizados com as novidades de museus e de arte e arquitetura, né? E eu dou as boas-vindas. Eu queria sugerir a seguinte ordem: a Silvia começar com uma apresentação mais geral, depois a Crislaine entrar com a sua abordagem, que tem um recorte bem específico, e a Miriam, que faria daria uma palavra aí de organizar e fechar um pouco esse debate em torno dessa discussão do esquecimento e da memória. Então, pode começar, Silvia? Tudo bem? Boa tarde a todos. Agradeço o convite para esse encontro e essa oportunidade de participar, de ouvir, de aprender nesse encontro hoje à tarde com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela. Tem que tirar essa faixa daqui de baixo. Espera aí. Ups, está aqui. Está possível ver? Está ótimo. Trago aqui, desdobradas em tópicos, algumas questões e perspectivas que foram abordadas em um seminário interno iniciado no Núcleo de Memória em 2020, e seminário que foi motivado pela onda de derrubadas de estátuas em vários países. E foram selecionados esses tópicos tendo em vista os diálogos possíveis entre as temáticas abordadas pelo Núcleo de Memória e aquelas tratadas pelo Núcleo de Estudos Ibero-Americanos. Se o evento catalisador da derrubada de monumentos que homenageiam figuras históricas ligadas ao tráfico escravista, ao colonialismo e a diversas expressões de racismo foi o brutal assassinato de George Floyd nos Estados Unidos em 2020, importa sublinhar que os protestos fazem parte de uma longa história transnacional de contestações desses monumentos. São ressonâncias de longas lutas contra o racismo em escala global e que se aproximam, especialmente no contexto de redemocratização dos países latino-americanos e ibéricos no século XX, de outras longas lutas em favor de direitos humanos em escala global. São eventos que expressam também novos meios de produção e circulação de imagens, como essa colagem nos faz ver, né? Gestos performáticos, manifestos, construções de identidades e memórias. Como a gente pode ver, são novos meios que contribuem não somente para a quebra do monopólio das imagens, mas principalmente para a reinterpretação e ressignificação de eventos históricos e das memórias sociais. Se a retirada e transferência de uma estátua a um museu seria uma opção válida e, em alguns casos, nem de longe produziria o impacto simbólico que a sua remoção por parte dos manifestantes nesse momento produziu. São eventos que provocaram, convocaram e ampliaram, assim, os circuitos do debate público entre cientistas sociais, intelectuais, escritores, artistas, as esferas políticas e administrativas, principalmente municipais e estaduais, e todos aqueles dispostos a ver e refletir sobre esses eventos e as questões que nos impõem, a questão dos monumentos, do espaço público, a relação entre memória e história e sobre a democracia e os arranjos coletivos entre o passado, o presente e o futuro que viabilizam ou interditam a sua construção. O agora mundialmente famoso monumento a Edward Colston, erigido no século XIX em homenagem ao escravagista e benfeitor da cidade de Bristol, setecentista, é exemplo do que afirmam os historiadores Paulo Pachá e Tiago Krause. Abro aspas, a decisão de erigir uma estátua não é neutra ou um registro objetivo sobre determinado personagem.
Ao contrário, trata-se de uma tentativa de eternizar em pedra e bronze uma visão específica sobre a história, eliminando assim debates e discordâncias. Na relação dialética entre lembrança e esquecimento de que é feita a memória, esse, como outros monumentos, explicitam que, abro aspas, o esquecimento coletivo é deliberado, proposital e regulado, como formula o geógrafo David Lowenthal, ou como afirma Jacques Le Goff, tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Mas se erigir uma estátua é fazer história, derrubá-la também. E esses momentos são exatamente o contrário do apagamento, segundo os historiadores, pois suscitam debates que geralmente permanecem adormecidos quando se discute o que a sociedade quer valorizar e comemorar. Tais interações nos fazem saber que, assim como a memória e a história, em especial nas suas dimensões pública e oficial, o espaço público nunca foi um espaço de convivência pacífica, mas quase o seu reverso, o lugar onde diferentes atores medem suas forças, se confrontam e, no melhor dos casos, chegam a acordos. Para o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, as estátuas parecem-se muito com o passado, e é por isso que sempre que são postas em causa, nos viramos para os historiadores. A verdade é que as estátuas só são passado quando estão tranquilas nas praças, partilhando a recíproca indiferença entre nós e elas. Um exemplo, dentre muitos, de estátua sossegada, que cumpre o seu destino de monumento, seria a versão carioca do monumento a Cuauhtémoc, presente da delegação mexicana ao Brasil em 1922, na ocasião da exposição do centenário da independência, e instalado junto ao Morro da Viúva, na outra extremidade do aterro do Flamengo, onde se encontra o monumento ao descobrimento do Brasil, incendiado nesse mês e que vem a seguir. Ops, aconteceu alguma coisa aqui? Só um minuto. Peraí. Essa imagem foi publicada pelo coletivo Uruçumirim, que reivindicou o protesto e o ataque ao monumento, e logo após foi retirada das redes sociais do Instagram do grupo, mas já tinha sido guardada, coletada por inúmeras pessoas e instituições nesse curto período que ficou no ar. E agora ela está aqui. Quando, no entanto, se torna um objeto de contestação, as estátuas saltam do passado e passam a ser parte do nosso presente. As estátuas que dão esse salto e se oferecem ao diálogo, diz Boaventura, são parte do nosso presente e são contestadas porque representam contas que não foram saldadas, destruições e injustiças que não foram reparadas. Da mesma maneira que a anterior, essa é uma imagem que foi divulgada nas suas redes sociais pelo coletivo Afronte, que fez esse manifesto, além das pichações, eles colocaram essa faixa, né, o racismo não pode mais ser tradição, e reivindicaram o movimento, né? O risco de derrubada ou remoção que muitas estátuas até muito recentemente não corriam é a evidência de que as lutas contemporâneas contra o racismo e o fascismo carregam no seu bojo a luta pela democratização da memória. Mas são igualmente evidências dessas lutas a vandalização e a censura que sofrem desde sua inauguração outros monumentos, como aqueles dedicados aos povos originários, à cultura negra, como é o caso dessas imagens do monumento ao Zumbi dos Palmares, instalado no Rio de Janeiro, que desde a sua inauguração sofre ataques e tentativas de remoção e apagamento dos mapas físicos e simbólicos da cidade, especialmente no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. O mesmo acontece com memoriais erigidos às vítimas da ditadura militar, como é o caso desse memorial aos mortos e desaparecidos políticos, que foi inaugurado em Porto Alegre por ocasião dos 30 anos do golpe civil-militar e que desde então sofre ataques, ameaças de remoção e tentativas de apagamento, como pode ser visto por essa imagem.
Para pensar sobre esse diálogo com as estátuas que pulam para o presente, são úteis algumas declarações sobre as manifestações populares no Chile em 2019. Os, entre aspas, distúrbios sociais, entre aspas, vandalismo, que causaram, entre aspas, danos em centenas de monumentos por todo o país, motivaram interpretações distintas. Como exemplo, o Colégio de Arquitetos publicou nas redes sociais um chamado para que, entre aspas, detenhamos a destruição do espaço urbano que é de todos. Diante da imagem que vemos agora, da multidão sobre o monumento ao general Baquedano, sobre o qual se estende uma bandeira mapuche pelas mãos de um índio mapuche, o pesquisador Luiz Montes Rojas, da Universidade do Chile, propõe outra perspectiva. Para ele, o monumento foi utilizado como lugar de representação do conflito. Segundo o autor, o que aconteceu no espaço público chileno expressa a falta de pertencimento e a desafeição dos cidadãos por signos que não consideram próprios. E tais manifestações apresentam mais camadas de significação do que a imediata acusação de destruição do patrimônio público deixa ver. Determinados símbolos, diz o autor, por seu caráter monumental, permitem amplificar a demanda, e a demanda política, desde outubro, subiu no pedestal no Chile. Estávamos mal acostumados a entender os monumentos como objetos ornamentais. Estávamos mal acostumados a entender os monumentos como objetos ornamentais e não como marcos políticos. Para Rojas, essa tomada dos monumentos como marcos políticos se dá em termos de demandas cidadãs, nas palavras do geógrafo David Harvey, do que seria o direito à cidade. Para Harvey, esse é muito mais que a liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos. É um direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um direito coletivo e não individual, já que essa transformação depende do exercício de um poder coletivo para remodelar os processos de urbanização. Sugere o autor que um passo para a unificação das lutas sociais nesse momento é adotar o direito à cidade como slogan e como ideal político, precisamente porque ele levanta a questão de quem comanda a relação entre a urbanização e a produção do lucro. Essa reflexão oferece uma chave para se compreender que os diferentes modos de se avançar no debate ou interditá-lo podem relacionar-se com um maior ou menor grau de democratização dos acessos aos recursos urbanos, em sua dimensão física e simbólica, do exercício ampliado e coletivo do direito à cidade como poder de decisão sobre o processo de urbanização. Podemos pensar sobre a maior ou menor democratização do direito à cidade em diferentes centros urbanos quando se verificam distintas formas de resolução dos conflitos das estátuas. Entre muitos outros exemplos, o debate público em torno do pedestal vazio após a retirada da estátua de Cristóvão Colombo na cidade do México, que vocês estão vendo nessa imagem, e um debate público acerca de que monumento colocar no local, que envolve diversos setores da sociedade civil e do Estado. Ou ainda, podemos pensar a substituição do monumento heróico comemorativo do conquistador Francisco de Aguirre pela imagem feminina de Milanca, representação da resistência indígena de Aguita, em La Serena, no Chile. Ou ainda, a prisão de manifestantes que incendiaram a estátua de Borba Gato, em São Paulo, há poucas semanas atrás. Tais conflitos registram demandas polifônicas por novos signos que expressem pertencimento e operem de acordo com ideais democráticos, sobretudo em países colonizados, cujas histórias são marcadas pela violência, pela dominação, exclusão e pela interdição do direito à cidade à maioria da população. Sobre a atualidade de tais realidades e processos históricos de urbanização no Rio de Janeiro, nos dão testemunhos alguns moradores do bairro da Gamboa no filme Memórias do Esquecimento, que está publicado no site do Museu Afrodigital, coordenado pela professora Miriam, e que eu tive prazer de assistir, e que com esse pequeno trecho do vídeo eu concluo a minha apresentação. Eu vou tirar esse compartilhamento para colocar o vídeo, tá? Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Um momento.
Só um minutinho aqui. Vamos ver se vai. Não, compartilhei errado, peraí. Peraí que eu tenho que achar aqui. Ah, peraí. Apareceu. Agora falta aqui. Tchan, tchan, tchan. Pronto. E agora eu preciso fazer só aqui o compartilhamento do som. Som do computador. Vamos ver se vai funcionar. Aí vem o tombamento dessas regiões. Vocês estão ouvindo? Sim. Fachadas. Esses prédios antigos. Mas é bom salientar uma coisa, que esses prédios eles não significam nada. Esses prédios não significam nada dentro da história que foi esquecida muito antes deles serem criados. Porque se aqui tivesse uma senzala, se aqui tivesse o cemitério dos Pretos Novos, que vem do processo de colonização, da composição desse povo, se aqui tivesse alguma oca, alguma coisa que lembrasse a sobrevivência indígena, sabe? Aí eu valorizaria esse espaço. Mas esse espaço só prova pra mim que uma elite branca viveu aqui, que essa elite não se interessa mais por esse espaço, que foi embora. Um segundo trecho. Isso é um problema muito sério. Pronto, esse é o trecho. Tinha muitos escravos na Gamboa antigamente? Essa história não... Antigamente tinha. Mas eu, pela história que eu escuto, assim, tinha muitos. Me falaram que esse lugar, que o porto foi construído pelos escravos. Foi. O Cais do Porto ia até o hospital, até o cemitério da Gamboa. Mas depois da abolição da escravidão, o que aconteceu? Os escravos ficaram... Isso não sei, não sei. Mas você acha que esse lugar tem muita memória histórica da escravidão? Não sei. Ô meu filho, coisa que não divulga, não tem... Se não tem palavras para as pessoas entenderem, como é que as pessoas vão entender? Vai saber o que foi de importante um lugar desse? Como? Se não pode nem se falar o que foi realmente que aconteceu na minha nação, o que foi que realmente aconteceu com os escravos. Quando se fala negócio de escravo, as pessoas fecham os olhos de boca calada. Às vezes as pessoas querem se libertar de contar o que foi que realmente houve aqui no Brasil. Houve aqui nessa... Só esse pedaço aqui foi o martírio dos negros. Esse pedaço aqui. Gamboa, entendeu? Praça Moá, Santo Cristo. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. Acho que vou direto assim, Marcos. Já posso começar? Isso, Cris. Pode começar. Obrigado, tá? Obrigado, Silvia. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, o convite do núcleo, os meus colegas de departamento e compartilhar a mesa com pesquisadoras que têm em sua reflexão central a história e a memória. Agradeço muito ouvir a Silvia e o meu recorte aqui é um pouco de pensar todos esses
derrubadas de monumento a partir da criação de alguns estereótipos e, como a Silvia adiantou, as vozes que tanto a construção quanto a derrubada dos monumentos, não é, podem ser silenciadas. Então, eu vou compartilhar também, não fui tão organizada quanto a Silvia, só vou começar com 2 imagens. Com uma história. Então, queria começar contando para vocês sobre Anhangá. E quem é Anhangá? E por que ele pode ser relevante para nós pensarmos essas outras narrativas, né? Anhangá é um ser antropofágico que aparece em muitas cosmologias tupis, que aparece nas escritas dos missionários, que num contexto do que foi conhecido como uma demonologia, lá no auge da colonização do Brasil, foi identificado nas narrativas missionárias como demônio, Tupã e Anhangá. Então, a Anhangá, na mitologia tupi, é uma entidade da floresta, é um ser terrível, que pode estar ligado também ao canibalismo e à produção de doenças. Ele é o senhor da Lagoa dos Mortos, onde vivem as cobras, os sapos, e os tupi. Guarani também o chamam de Anhangera. Ele devora os defuntos e atrai os jovens para o suicídio. Então, é uma entidade um tanto malévola, temida, uma entidade das sombras. E os índios também chamam ele de Anhangera. Essa é uma narrativa possível para nós conhecermos essa estátua. O Tupi-Guarani, pelo menos o Tupi-Guarani que nós conhecemos hoje, significa demônio da morte. Para nós falarmos sobre essa estátua. Essa estátua de um homem na frente do Museu de Arte de São Paulo, do MASP, na Avenida Paulista, dentro do centro financeiro da maior cidade do Brasil. É uma estátua que tem essa plaquinha aí eu coloquei os dizeres da placa aqui ao lado para vocês acompanharem. Bandeirantes, Bartolomeu Bueno da Silva, Oi Anhangera. Botou fogo no álcool e os índios capitularam. O ouro apareceu, pai e filho eram brasileiros. E eu tiro esse exemplo e estou contando essa história a partir de um livro de um grande historiador da história indígena do Brasil, o Pedro Pontoni, que escreveu como um cineasta, o Luiz Bolognese, o livro Meus Heróis Não Viraram Estátua. E eles começam contando um pouco dessa história que eu estou reproduzindo aqui. Durante muito tempo, no ensino escolar, essa história que em 1700 esse aventureiro paulista vai atrás do ouro nos sertões e no embrenhamento da busca pelo ouro, e a história é que ele colocou fogo numa quantidade de álcool, essa história é contada, e os índios perceberam que o álcool pegou fogo, teriam se rendido a ele, teriam capitulado. E em homenagem a isso, o chamaram de Anhangera. Essa versão é uma versão que ficou durante muito tempo em manuais escolares e que está presente, por exemplo, nessa placa. O Anhangera está ali com os punhos cerrados, um aventureiro mesmo, com o seu fronte, a sua postura física de desbravador, esse homem de botas, né, e de mãos cerradas, como depois ficaram conhecidos os bandeirantes. E essa versão da história dos índios capitularam tem muito pouco a ver com a forma como os índios tupi poderiam ver a Anhangera e o próprio significado de Anhangá. Os índios, como facilmente manipuláveis, colocou fogo num pouco de álcool, a água pegou fogo e eles capitularam, se renderam diante do conhecimento ou da sagacidade desse homem que tinha como futuro quase predestinado encontrar o ouro. É uma versão que silencia a atuação indígena na história.
é uma versão que silencia a presença dos índios de forma multifacetada, não apenas como aliados ou como inimigos, mas uma própria leitura da sua cosmologia nos ajuda a combater a aversão à Anhanguera. Afinal, é Angá, afinal, esse é o demônio da morte. Isso não foi uma homenagem, isso foi um ato de resistência, que se a gente quiser pensar, ou também foi uma baita de uma sacanagem que fizeram para tirar sarro do Bandeirantes, do Bartolomeu Bueno da Silva. Eu queria trazer e começar com essa história, e aqui eu já vou parar de compartilhar a minha tela, para pensar justamente nessa historiografia indigenista, que é muito importante no Brasil. Eu citei aqui o Pedro Pontoni, mas poderia falar de muitos outros historiadores, vou falar agora do John Monteiro, e o John Monteiro tem um texto que se chama O Escravo Índio, Esse Desconhecido, publicado no livro Índios no Brasil, de 1992, e ele começa com essa ideia: bandeirantes, heróis ou bandidos? E eu vou ler aqui um trecho desse texto que eu acho que nos ajuda a pensar um pouco sobre esses vários tipos, heróis ou bandidos, que são retratados no que nós conhecemos como essa formação de uma nacionalidade brasileira. Desbravador dos sertões, incultos, temível conquistador de povos selvagens, essa figura heróica marca presença tanto nos manuais de história, quanto nos monumentos e nos nomes de ruas, estradas e escola no Brasil inteiro. Por outro lado, uma tendência recente na bibliografia tem construído um antimito, o bandeirante exterminador de índios. Essas imagens, constratantes e polêmicas, tanto uma contra a outra, pecam por ignorarem a presença e o papel do índio na história do Brasil. Na primeira versão, o índio é omitido ou, na melhor das hipóteses, exerce um papel de auxiliar nos processos de expansão territorial dos portugueses. Na segunda, ele é relegado ao papel passivo de vítima da história. E termino citando esse último trecho, essa parte da minha fala do John Monteiro. Herói ou bandido, na verdade, o bandeirante é emblemático de todo um processo mais amplo de deslocamento. Herói ou bandido, o bandeirante ele é parte de um processo de deslocamento e de constituição de sociedades escravistas, que não se circunscreveu apenas a São Paulo. Por trás das peripécias desses sertanistas, jaz praticamente desconhecido o envolvente drama de inúmeros povos nativos que não foram simplesmente apagados, e sim passaram por complexas transformações, entre as quais o desenvolvimento da escravidão talvez seja mais significativo. Eu acho que o John Monteiro nos alerta é justamente para o quanto essa necessidade de construção de algumas personagens, e de fato a história é um discurso, e como um discurso, como bem falou a Silvia, é um instrumento de poder, é um lugar de combates e de conflitos, mas nós temos que entender que existe uma multifacetada presença indígena. A Silvia citou a Araribóia, que está lá de cara fechada, resguardando Niterói, é uma estátua de 1965, salvo engano, é uma das poucas estátuas de povos indígenas no Brasil. É isso, outra personagem é essa que a Silvia trouxe, que foi um presente, um índio espanhol, um índio da América Espanhola, um presente da delegação mexicana para o Brasil. Nós temos pouquíssimas imagens de populações indígenas ou afrodescendentes em termos de estátua. Então, a primeira coisa é que existe um anonimato incrível. Esses heróis que não se transformaram em estátua. Eles estão como intermediários desde o início da colonização. Para citar um outro exemplo da América Hispânica, Melinte foi uma importante intérprete. Eles estão presentes enquanto intérpretes, enquanto conhecedores de saberes que eram fundamentais para os bandeirantes. O caminho de Piabiru talvez seja o grande exemplo disso, um caminho que atravessava as Américas, vindo desde
desde o oceano, né, desde a costa. E sem esse conhecimento não teria sido possível nenhuma das grandes iniciativas desses outros vistos como heróis. Bem, existe um anonimato. Um exemplo de anonimato, eu vou citar aqui alguns relatos, né? Diogo de Borba, um padre, em 1637, na região do Tape, região do Rio Grande do Sul, numa carta, ele vai falar o seguinte: e uma índia guarani lutou no mais acaso da batalha, acudindo ora a um lugar, ora a outro, e praticando façanhas que honrariam o mais valente campeão. É uma mulher completamente anônima, que, ao contrário das mulheres intérpretes, que também foram muito importantes, das mulheres que foram fundamentais para a colonização, nós sabemos que as capitanias hereditárias que deram certo no Brasil, deram certo porque tiveram uma importante negociação com as chefias locais, com as lideranças indígenas, e as mulheres são fundamentais nesse processo. Mas aqui nós temos um exemplo de uma mulher que não virou estátua, que não virou nome de rua. Aliás, tem um levantamento recente da revista Piauí, um levantamento lançado semana passada, dia 21 de setembro, falando sobre quais são as placas de rua no Brasil. E para cada logradouro que homenageia uma mulher, há 4 que homenageiam homens. Os militares são muito lembrados, os espaços públicos também são lugares de santos, de santas, mas ainda é um espaço privilegiadamente masculino. Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre outras pessoas igualmente importantes para essa história, que são escondidas ou que são vistas como anônimas numa história mais oficial. Talvez nunca vão receber uma estátua. Mas eu também queria lembrar a fala de Ailton Krenar falando sobre um eterno retorno do encontro. O Ailton Krenar fala sobre como 1492, 1500 não foi um momento circunscrito. Isso é óbvio historicamente. Há populações indígenas que, do ponto de vista europeu ou branco, são isoladas. É claro que elas não são isoladas entre si, né? Esse é um ponto de vista completamente exterior. Então, até hoje, existem encontros. E essa volta do passado, esse passado que não passa, mas que é um eterno encontro, também está na fala do Ailton Krenar, e eu vou ler aqui um trechinho que ele diz assim: os fatos e a história recentes dos últimos 500 anos têm indicado que o tempo desse encontro entre as nossas culturas é o tempo que acontece e se repete todo dia. Não houve um encontro entre as culturas dos povos do Ocidente e a cultura do continente americano numa data e num tempo demarcado que pudéssemos chamar de 1500 ou de 1800. Estamos convivendo com esse contato desde sempre. E aí ele continua dando exemplos dessa continuidade ou desse retorno que continua e que, se nós quiséssemos lembrar, eu lembro aqui da Marcha das Mulheres Indígenas, a segunda Marcha das Mulheres Indígenas aconteceu esse ano, e eu gostaria de citar a Célia Chacriabá, que é uma dessas lideranças, e ela diz assim: na luta, a gente até passa perfume, mas se banha com proteção. Não lutar com a mesma arma do inimigo não significa que estamos desarmados. Essas multiplicidades de formas de luta também estão na presença indígena e nas formas de luta específicas das populações indígenas. Por exemplo, em 2018, quando a presidência do STF era ocupada pelo Gilmar Mendes e teve todo o caso de julgamento da demarcação de terras da Raposa Serra do Sol, em Roraima, as lideranças indígenas presentes em Brasília fizeram uma oração, não sei como chamar isso, um cântico ou uma expressão das suas cosmopercepções. E no dia seguinte, o Supremo deu um prazo para que todas as pessoas não indígenas desocupassem até a Raposa da Serra do Sol.
esses agentes humanos e não humanos, essas visões de banhar-se de proteção e essas formas de entender uma resistência também de uma forma que nós poderíamos chamar de cultural, para ser abrangente, ela não passa, né? Ela mostra que está sempre presente também. Enfim, era um pouco nesse sentido que eu queria elucidar a questão de que precisamos de heróis, precisamos de bandidos e as outras personagens da história. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Muito obrigado. O tempo do passado é o presente mesmo, né? O passado está sempre presente. Bem, vamos lá. Cadê Miriam? Pode começar, Miriam? Vamos passar a palavra a Miriam. Está sem microfone, Miriam. Continua desligado. Agora sim. Então, bom dia a todos, todas. Queria agradecer muito o convite de Maria Helena. É um prazer estar aqui com Marco Antônio Pamplona. Gostei imensamente de escutar as colegas que me precederam. Eu acho que elas disseram muito do que eu ia falar aqui, não vou me repetir. Então, até tinha preparado algumas imagens, mas Silvia já mostrou todas elas. Então, eu vou falar aqui para vocês dessa problemática da derrubada ou não das estátuas, do ponto de vista da socióloga que eu sou. Eu tenho uma formação em História, mas sou socióloga, professor, trabalho com Sociologia da Cultura, com a questão da memória, que evidentemente está ligado à história. Então, a primeira observação que eu faço é que na área de humanas, na área em que eu me insiro, em que eu trabalho, sociologia, antropologia, ciência política, há uma percepção muito problemática sobre o significado de história. Essa divisão disciplinar que a gente teve deixou o passado para os historiadores. E as demais disciplinas acreditam que elas podem fazer análise sem considerar absolutamente nada em relação ao passado. O passado é dos historiadores, eu lido com o presente. Essa percepção que foi bem trabalhada aqui e que está na fala dos historiadores, da relação entre presente e passado, dos impactos do passado no presente, essa é uma dimensão que não está presente, eu digo para vocês com certeza, na percepção da investigação dos meus colegas. Eles acham que podem trabalhar só com o presente, esquecendo dessa relação entre passado e presente. Aquela historinha do Benjamin, daquela crítica da história, não pode ser vista como contas de um rosário, que acontece um evento, depois outro, que tem uma relação lógica entre eles. Eles não aprenderam isso. Definitivamente, é uma visão muito positivista da história, e que faz com que a gente tenha, mesmo no meio acadêmico, argumentos que surgem, não se pode derrubar a estátua porque está se derrubando a história. É uma visão muito estática da história. Eu fico impressionada que são professores que estão lidando com o outro, com a questão do feminismo, com a questão indígena, com a questão das periferias, e vem com essa frase. Precisamos preservar a história. Então, essa é uma questão que eu coloco aqui um desafio para vocês, historiadores,
nos dar os braços, né? Porque assim, eu vejo que, mesmo nas dissertações e teses dos meus colegas, é muito frequente um primeiro capítulo histórico, em que você tem uma história linear, sem problematizar autoria, conflito, uma história linear de como se chegou até o presente, desde aquela época, na periferia tal. Então, o que aconteceu? Então, é uma visão muito positivista da história, sabe? Então, assim, eu acho que eu, por ser historiadora, né, e depois dessa formação de sociologia, mas tendo como objeto a memória, acredito que eu trabalhe de uma forma interdisciplinar, mas é muito raro, né? Muito raro há essa divisão. E eu vejo que, mesmo entre os alunos, há uma dificuldade. Esse é um desafio nosso na esfera pública, mostrar essa relação entre passado e presente. Porque, quando eu dou as minhas aulas, eu vejo a dificuldade que os alunos têm de perceber que o passado não é aquilo que ficou para trás, que foi descrito, mas que ele tem um impacto, que você não pode fazer o recorte do seu objeto no presente sem perceber a historicidade, os conflitos que vêm junto, os desdobramentos desse passado no presente. Agora, com o avanço do movimento negro, racismo estrutural, alguma coisa tem avançado nesse sentido, mas eu acho a academia ainda problemática nessa questão. Não os historiadores, até todas as entidades ligadas à história se pronunciaram, não é, em relação à queimada de pneus ao redor do Borba Gato, de que estava se fazendo história, que há uma relação entre passado e presente. Eu acho que essa visão que é tão... que vocês, que Cris e Silvia apresentaram tão bem, eu digo para vocês que não está longe de ser hegemônica dentro da academia, ela é minoritária dentro da área de humanas, né? Em que eu me movo. Então, esse é um primeiro problema, né? A percepção é uma percepção não positivista de história, uma relação de tempo, de um tempo dinâmico, de um tempo que cria impactos sobre o presente, que se reitera de várias formas, um passado que está presente no presente, não na sua forma absoluta, e que também não há um passado absoluto a ser descoberto, né? Também não se tem essa visão. Então, assim, isso tudo cria muitos conflitos, né? Você não tem um caminho único para o passado, é um desafio, os historiadores sabem disso, né? Há uma tendência grande, não é, das várias correntes da historiografia se complementarem, da história oral, com a história de fontes, mas essa discussão toda que nós temos aqui fica limitado no campo da historiografia, né? O que é uma pena. Então, assim, eu, por exemplo, participei ontem, fui convidada pelo diretor do Museu da República, o Mário Chagas, por uma primeira visita às peças do nosso sagrado. Não sei se vocês estão acompanhando, mas são todas aquelas peças, principalmente de terreiros de Umbanda, que foram aprisionadas e estavam com a Polícia Civil, e que, ano passado, depois de um movimento longo, puxado por militantes que ficavam na porta do museu, etc., do Museu da Polícia Civil, conseguiram a transferência dessas peças para o Museu da República.
O Mário, diretor, ele está procurando ter um cuidado todo especial com essas peças. Ele chamou um conselho de Mães de Santo, principalmente do Candomblé, para que essas peças fossem identificadas. Tem um grupo importante de historiadores tentando levantar as notícias de apreensão dessas peças. Mas eu vou dizer para vocês, o que precisa ser mostrado também em relação a essas peças é a violência, a existência desse acervo mostra uma violência, um racismo em relação às religiões de matriz africana sem par. E a gente precisa abrir a boca e denunciar isso. A dificuldade, não é? O que foi apagado. Então, eu vendo a dificuldade dos historiadores de reconstituir aqueles cenários, aquele grupo, e também assim a dificuldade de percepção de que, de repente, são terreiros umbandistas do presente, quer dizer, a religião de matriz africana. Isso começa, essas apreensões do século XVIII para lá. Hoje a gente tem muito mais candomblé do que umbanda. Elas se modificaram. Então, as autoridades de hoje, elas também têm dificuldade de perceber esse passado, que o passado é um passado em movimento, ele não é estático. Não é? Ele não é estático. E, assim, muito foi apagado. Então, assim, me dá uma tristeza imensa esses apagamentos, esses silenciamentos. Né? E aí, o vídeo que a gente tem no Museu Afro, que é do André Ticalo, né? Que talvez por ele ser italiano, ele tenha conseguido traduzir esse espanto, né, da população com esse patrimônio, com essa historiografia. Eu acho que precisamos de assim mais indignação, sabe, em relação a esses apagamentos. Talvez isso desse uma dimensão maior da violência que representam algumas dessas estátuas. Não é? Eu acho que nós temos que denunciar mais. Esse nosso sagrado, ele tem que berrar, sabe? Ele tem que berrar e dizer, olha, eu não sou passível de ser reconstituído porque vocês me mataram, me assolaram. Não é? E no meu lugar tem outras estátuas aí daqueles que me mataram, daqueles que me corromperam. Então, assim, eu queria falar aqui para vocês assim, da dificuldade que nós temos nas esferas públicas, que começa pelos nossos pares. Né? A fala da Sílvia pontuou, é o item 3, né, da fala da Sílvia, é a questão de problematizar essas representações na esfera pública. A gente está muito atrasado em relação aos outros países da América Latina, em relação aos Estados Unidos e à Europa. Nós somos um país autoritário. E, assim, esse debate não pode ficar enclausurado entre especialistas, porque, assim, essas estátuas não são representações nem objetos nossos, dos acadêmicos. Elas têm uma presença, mesmo quando silenciosas, elas têm uma presença e elas marcam hierarquias. Então, assim, nós precisamos quebrar, não é, essa barreira da academia com o público mais amplo e mostrar a nossa dificuldade, a nossa indignação sobre esse aparato monumental que habita as nossas cidades. Não é isso? Então, isso é uma questão. A outra questão, eu vou pontuar só duas questões. Então, a primeira é essa dificuldade que eu vejo de nossos colegas acadêmicos e num grupo maior, que eu tenho essa percepção através de alunos,
de uma percepção do que seja o trabalho do historiador, né? E uma percepção dessa relação intrínseca entre passado e presente. Ponto 1. Ponto 2 é a discussão de esfera pública, né? Que a Sílvia também levanta aí de cidade. Tem um debate nessa revista Terra Redonda, entre o Leonardo Avritz e o Safatli, que vocês devem ter lido, que é muito interessante. São duas pessoas progressistas e tal. Mas, olha só, se fala da esfera pública como um espaço de construção de cidadania e liberdade, sem se considerar quem é que participa dessa esfera pública. Sabe, a ciência política tem um modelo ideal de esfera pública, como se todos estivessem conversando na mesma mesa e com a mesma força para disputar suas ideias, o que é um absurdo. A gente sabe que essas esferas públicas e que essa ocupação da cidade, num país autoritário como o nosso, a gente está vendo aí pela conjuntura federal, está destruindo tudo quanto é instituição, eles têm um poder enorme e tem grupos e grupos que não têm fala nessa esfera pública. E aí, o meu colega Leonardo Avritz acha uma violência terrível botar pneu pegando fogo em volta de uma estátua que nem chamuscada ficou. Quer dizer, que tipo de violência é essa quando a gente está presenciando, não é? O massacre em bairros periféricos de criança? Está aí a notícia mais recente, 60 mil desaparecidos, o Estado não quer nem saber. Nesse contexto de violência, o que é queimar pneu ao redor, fazer fumaça ao redor de uma estátua? Que tipo de violência é essa? Faz fumaça. Mas, assim, está lá a estátua. E, assim, o Leonardo achou uma violência terrível. Então, assim, é a segunda questão, que é a discussão justamente desses conflitos, de dar o peso devido a esses conflitos na disputa pela narrativa histórica. A gente sabe, todos dizem, ter controle sobre o passado, é ter controle sobre o presente, pelo futuro, mas parece que existe uma avaliação ainda problemática de quem participa dessa esfera pública e da relação de forças que tem os diversos grupos que aqui a gente está falando. O movimento negro teve avanços nas últimas décadas, mas ainda tem muita dificuldade, visto que está acontecendo na Fundação Palmares. E, apesar do Krenak e de outras lideranças estarem aí gritando também, a percepção da população mais geral sobre a questão sobre a repressão sobre eles, a opressão sobre eles é muito pequena. Não é? O apoio que eles têm na esfera pública é muito pequeno. Então eu queria colocar esses dois pontos, não é? Que implicam, assim, numa chamada que eu me coloco também presente, né? Da gente pensar meios de ter maior impacto na esfera pública, nós acadêmicos, não é? E de não manter essa discussão tão rica só entre nós aqui. Eu acho que a situação, a conjuntura atual pede isso. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Miriam. Muito bom. Olha só, gente, nós vamos abrir para a conversa, temos ainda um tempinho aqui, né? E eu queria primeiro agradecer, eu queria fazer 3 comentários rápidos aí sobre as falas, né? Vou aqui usar esse lugar de moderador para poder dizer alguma coisinha. Primeiro, a relação, né?
passado e presente, né, que todos vocês mencionaram, né? Quer dizer, essa ideia de que o passado não é uma coisa que ficou para trás, mas o passado é o nosso presente, né? Quer dizer, ele está permanentemente nos perturbando no presente, né? Como diria o Quintana, né? Ele não conhece seu lugar, ele está sempre presente, né? Entre a gente. A segunda coisa que o embate de epistemes, que a Cris muito bem colocou, quando ela recupera toda essa tradição indígena, toda uma cultura, toda uma cosmologias, né, que são desqualificadas a priori, porque uma dessas epistemes se apresenta para a gente como universal. E aí, a partir dela, todo mundo é enquadrado, né? Inclusive as ciências sociais, a historiografia e tudo mais que a gente conhece, todas as outras formas de saber, né? Então, isso é muito importante, a gente estar atento para isso, né? E a Miriam levantou uma lebre aí que poucos se dão conta, né, que é a velha questão da esfera pública, né? Quem é a esfera pública? Essa é a pergunta que nós nunca fazemos, né? Quem é o Estado, né? Não adianta botar um bando de coisas ali bonitinhas e produzir algo que não condiz com a realidade, né? A coisa da ocupação da cidade, né? Discutir essa esfera pública, a discussão da esfera pública passa por isso mesmo, passa pela cidadania, né? Quem é que está aí representado efetivamente, né? Quantos grupos sem fala, né? Quanta violência no cotidiano. Se a gente não pensa essas questões, e aí não é só em relação ao negro, aos indígenas, aos portadores de outras epistemes, mas até aos grupos de identidade LGBT, e há mais, por exemplo, né, que hoje em dia reivindicam um lugar, reivindicam a participação desse cenário também, a gente não vai a lugar nenhum, né? E, como todos sabemos, vivemos um momento que não é dos melhores, né? Já vivemos isso antes, né, Miriam? Mas a gente sabe que é assim, não para nunca. Mas eu queria abrir aí a vocês aí, queria saber se tem alguma questão, ou se entre os palestrantes a gente pode também questionar coisas. Enfim, está aberto. Eu preciso que ou apresentem no chat para poder ler. Mônica apresentou uma? Eu posso ler? Vou começar pela da Mônica. Tem uma da Mônica e tem uma anterior aí que eu vou buscar de um rapaz, Ricardo, se não me engano. Então, começando pela da Mônica, a possibilidade de trazer a história e seu tratamento para o debate na praça pública é uma demanda crucial que nossas colegas trazem. Gostaria de perguntar sobre os percursos desse debate da universidade e outras esferas de conhecimento para uma esfera mais ampla e cidadã. As demandas devem encontrar formas institucionalizadas de passagem e de que forma? Ou serão formas outras, né? Então, a gente pode começar com essa da Mônica e todo mundo poderia se manifestar. E eu já posso botar a segunda, porque aí eu leio a segunda e vocês veem também que está aqui. Ricardo de Oliveira. Está aqui o seguinte: o que seria uma estátua, um ícone para ser venerado, ou uma péssima experiência, e serviria de lição, deve ser a nunca mais ser repetida. O que aprendemos é a veneração. Assim, se não é humanamente correto, não deveria estar lá. Está meio confuso, mas o texto é esse, vocês podem ver aqui no chat. Tá? Posso fazer 2 comentários e, de alguma maneira, incluir a questão da Mônica, né, colocada. Eu acho que a fala da Miriam, ela acentua, sublinha a importância de encontros como esse, de fóruns como esse, né, de que a gente tem a possibilidade de trazer nossas pesquisas, nossos debates de áreas distintas das ciências sociais e, por exemplo, se encontrar nessa mesa, né, do Núcleo de Estudos Ibero-Americanos, que reúne especialistas que estão em diversas latitudes dentro desse grande universo das ciências sociais. E aí, especificamente, eu acho interessante que essa discussão dos tempos da história, dos tempos da memória, elas são bastante intensas
no campus de estudos da memória, né? Isso se coloca de forma muito... uma das motivações principais para a gente abordar e refletir, pesquisar sobre esses eventos que, a partir dos acontecimentos do primeiro semestre do ano passado, reverberaram como uma onda gigantesca de manifestações contra as estátuas, como, né, para dar um exemplo, foi exatamente perceber que todas aquelas referências teóricas que nós discutíamos, nós já discutimos há muitos anos, nossa biblioteca de memória básica, assim, a gente precisava voltar para reler todas essas referências teóricas diante desses acontecimentos que estavam nos assim, surpreendendo, né? Então, esse seminário foi um exercício de releituras para que a gente pudesse incorporar as questões e as falas tão intensas que a gente foi encontrando durante a coleta de imagens, vídeos, fotografias, reportagens e todo tipo de conteúdo nas redes sociais que a gente foi buscando, essa fala do não pertencimento, né, do não reconhecimento, e essa ação tão imbuída de um sentido político, em que o monumento ele recebe, né, como esse manifesto político, ele é o espaço da cidade que encarna, né, essa revolta e essas buscas por transformações. E no sentido de que maneira que essas demandas podem encontrar formas institucionalizadas, eu acho que, pela minha observação, isso tem acontecido a partir de novos sujeitos conhecedores na universidade, né? Nós temos uma pesquisa lá no núcleo que está trabalhando diretamente com ações afirmativas. A gente fez uma série de depoimentos de memória para, né, trazer essas experiências de alunos, ex-alunos, professores, como que essa presença desses novos sujeitos conhecedores que são intelectuais militantes, né? Eles chegam na universidade com a sua experiência de militantes, como isso já transformou o cenário das universidades brasileiras, porque junto com essas questões que eles vão desenvolver em sala de aula, com as leituras teóricas que eles vão encontrar na universidade, eles trazem novas referências, novas epistemologias e uma ação militante muito forte, né? Então, o sentido está passando, acho que, por esses novos sujeitos, novos alunos que estão se formando nas universidades e estão mudando esse país, né? Ok, obrigado, Silvia. Tem mais? Cris? Bem, eu tenho só alguns comentários. É claro, né? Eu acho que nós falamos muito da relação do passado com o presente e também com o futuro. Acho que tem a ver com a função das nossas esperanças, nossas expectativas para o futuro. E nesse sentido, vocês falaram de bem, a gente pode pensar que é uma faísca de esperança, esse movimento de contestação para um futuro, talvez, ainda está na pauta do dia, para um futuro que talvez nós que reconhecemos a maior representatividade dentro das universidades, da população brasileira, um futuro que nós consideramos melhor. E, enfim, né, a gente podia pensar também na Hannah Arendt, quando ela fala do Eichmann, que existem sempre muita gente no mundo, sempre alguém vai contar a história. Então, não vai se passar despercebido. E eu acho que essas vozes, elas não estão excluídas, elas são socialmente marginalizadas. As populações indígenas, africanas e seus descendentes no Brasil, elas tinham escolhas evidentemente limitadas, estavam imbuídas em relações assimétricas, em um cenário caótico de violências várias e historicizáveis. Contudo, elas agiram dentro daquilo que lhes foi possível. E eu acredito que essa visão do passado nos dá uma esperança no presente, porque essas populações continuam a agir. E entender essa continuidade, e não só a história do etnocídio, do historicídio, do completo cataclisma, entender essa ação é igualmente relevante no presente para compreender as ações indígenas hoje, né?
que continuam atuantes. Por isso eu citei a Marcha das Mulheres Indígenas, que não puderam chegar até o Palácio em Brasília, o Planalto, porque militantes bolsonaristas não deixaram elas subirem a rã, né? Então, eu acho que isso é importante, e isso nos mostra um pouco a solução. A Silvia falou de voltar para uma biblioteca, mas também de diversificar essa biblioteca, porque Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele só jogou hoje. Essas relações de memória e de convivência, isso está nas tradições orais das populações indígenas e africanas. Passar por um debate público também passa em reconhecer essas epistemologias como epistemologias científicas. Ao lado do Legoff, é colocar um Patebá, que fala sobre a tradição viva africana, que fala sobre que tudo repercute em tudo, sobre essas ligações prementes entre várias instâncias da vida, e passado, presente e futuro, que são praticamente inseparáveis nas tradições orais. Esse reconhecimento também é um reconhecimento dentro das universidades, o reconhecimento dessas epistemologias como conhecimento científico. Também passa, eu acredito, por entender esses ícones. Eu acredito que as estátuas são uma versão dessa história, né? Nós falamos muito de narrativa, mas uma palavra mais antiga dos historiadores eram versões. Elas derrubarem, elas existirem ou não, são todas matérias de discussão, de pauta pública de discussão. Só que eu também acredito que nós temos que ir além da ideia do completo apagamento. Obrigado, Cris, só para completar, nossa biblioteca já se transformou. Não é mais a mesma. É isso aí. Fale lá, Miriam. Então, não, eu concordo plenamente com o que Silvia e Cris colocaram. Eles levantaram pontos bem importantes. Então, tentando mais uma vez responder ao Ricardo, ele pergunta, bom, o que seria uma estátua? Será que é uma péssima experiência, né? Será que ela deveria estar lá? A gente lembra do Benjamin, né, dizendo que todo monumento da cultura é um monumento da barbárie, dos vencedores. Mas eu acho assim que eu entendo as estátuas, os monumentos, como parte dessa paisagem urbana, como uma linguagem, né, uma representação. E elas vão sempre acontecer, não é? É como se a gente dissesse, a palavra às vezes traz a violência, traz a tentativa, né, como a Cris está chamando, não silenciamento, mas a tentativa de silenciamento do outro, traz uma questão de poder, mas nem por isso a gente abre mão da linguagem. E, através da linguagem, as relações de poder ocorrem. Então, eu acho que é o mesmo com essas representações urbanas que a gente está discutindo aqui. Elas sempre vão acontecer, e eu acho que Cris, novamente, colocou bem, o importante é que a gente esteja sempre aberto a discutir e refletir, não é? Que representações são essas, qual o impacto, a quem elas servem, não é? E elas têm que ser passíveis de ser repensadas, elas não podem ser pensadas objetivamente como o nosso passado, como o Marco Antônio falou, de forma universal, como se tivesse uma história única, não é? Elas têm que ser repensadas. Mas é isso, uma vem abaixo e a outra ocupa o lugar que poderá vir abaixo mais tarde. Tem que ficar refletindo continuamente sobre essas representações que a gente sabe que têm efeitos e impactos, não são só meros espelhos da realidade. Eles atuam na realidade, né? Sobre a questão da Mônica, eu acho assim, muito importante da gente tentar pensar isso na academia, sabe? O Museu Afro, por exemplo, que acabou aparecendo aqui, ele surge como projeto de extensão. A gente tem, apesar da UERJ incentivar o projeto de extensão, a gente faz como algo extra, além de tudo que a gente faz. Eu acho que tem algumas medidas institucionais importantes. Eu lembro, por exemplo, que no meu pós-doc em Coimbra, lá com Boaventura,
eles financiam eles financiam aqueles indivíduos que fazem, que a gente chama que é o nosso objeto de investigação, as comunidades. Eles financiam para que eles produzam conhecimento. No sistema CAPES-CNPq não existe isso. Por exemplo, os anos todos que eu passei na Ilha Grande, eu só podia ter bolsistas que vinham da academia, nunca do local, né? Porque ele não é credenciado a ganhar uma bolsa. Então, há certos ajustes para a gente, e nós, acadêmicos também, a gente precisa cobrar das instituições um espaço maior para as atividades de extensão, que são pouco valorizadas, né? Então, eu acho que tem alguns ajustes institucionais, sim, podem ser feitos, né? Para além disso, criar a nossa imaginação, criar como que a gente ocupa esse espaço. Como essas lives aqui, agradeço a oportunidade. Gente, surgiu uma última pergunta, posso fazer aqui para vocês, da Maria Helena, que pergunta o que fazer com as estátuas, derrubá-las ou guardá-las em outros lugares com outras leituras, onde sua representatividade seria mais racional. Não se apagaria a história de tais figuras eternizadas em metal ou pedra, mas se colocaria em outra perspectiva, desmistificando o seu lugar de heróis? Essa é a pergunta que ela está fazendo em relação ao que existem. As que existem. Alguém quer? Eles podiam responder rapidamente. Posso inverter, então, a ordem? Então, eu trabalho há muitos anos com museus, né? E toda vez que eu escuto essas sugestões, coloquem essas estátuas nos museus. Eu morro de pena dos museus, né? Porque eles têm uma dificuldade de público imensa. Tem que se precisar. E ainda vão ser a casa dessas estátuas que são rejeitadas publicamente. É difícil ficar, entendeu? Os museus têm que se modernizar também, o discurso tem que... Eu acho que não tem, Maria Helena, uma resposta única. Não há uma resposta única. Algumas, sei lá, você pode ressignificar, pintar. Tem algumas criações artísticas sobre as estátuas muito interessantes, não é? Se algum museu conseguir, não é, um artista e trabalhar com essa ressignificação, palmas para eles. Mas não se pode dizer que é uma norma botar isso tudo dentro dos museus. Ninguém mais vai nos museus. Que isso, coitado dos museus. Eu lembrei agora do caso do monumento ao Alfredo Stroessner, que foi transformado, sendo a sua estátua toda quebrada e esmagada, com um pedestal em cima dela, né? Outro exemplo é o Colston, que foi, coitado, afogado, ele foi resgatado pela municipalidade e agora ele está com todas as marcas, as tintas, os amassados, até as cracas que devem ter surgido. Ele está num espaço lá no museu, na cidade, com todo o material coletado, porque aí acho que virou um projeto interessante, o material coletado dos manifestantes, todas as fotos, todas as falas, todas as manifestações, todos os registros documentais que acompanharam o processo da retirada do Colston do pedestal e seu afogamento. Então, isso acabou virando um acontecimento museológico, né? Tem a Sexta Bienal de São Paulo, né? São as duas, o Marco que me mandou, assim, duas serpentes apontadas, esperando para dar o bote na estátua de Pedro Álvares Cabral. Eu sempre fico pensando, eu acho que também não, eu não sei se até que ponto é o nosso lugar dizer o que se deve e o que se não deve fazer. E a história é viva, e o conhecimento histórico não pertence só à universidade, né? Bem pelo contrário, iludidos nós somos, se nós acharmos que temos qualquer tipo de controle.
E é saudável que seja assim, para buscar essa polifonia que aparece na fala da Miriam e da Silvia. Eu sempre me vejo como uma mera observadora e refletindo. Acho que todas as questões levam a refletir, mas dizer o que deve, o que não se deve fazer, também mostra esse lugar de autoridade que a academia, que a ciência há tanto tempo relega para si e que tem sido também colocado em xeque. Daqui a pouco vamos ser nós sendo quebrados, derrubados, e ressignificados, e é bem-vindo que seja assim. É isso aí, Cris. Essa ressignificação. Você acabou de tirar um peso na minha cabeça, que eu estava muito preocupado, disse assim, poxa, com a volta às aulas presencial, o que nós vamos fazer com aquela cabeça do Kennedy? Agora você já deu uma solução. Vamos deixar que ela seja ressignificada pela polifonia. O direito à cidade começar pelo campus Direito da à cidade, PUC. exatamente. Gente, adorei ouvi-las, né? Não sei se alguém... Eu adorei mesmo, eu acho que a gente tem que tocar isso para frente. O Núcleo de Estudos Ibero-Americano está de parabéns, viu, Maria Helena, por promover isso. Eu acho que já é um espaço de interdisciplinaridade que agora tem que avançar cada vez mais. E isso na universidade está ocorrendo. Eu fico muito contente de ver que aquele movimento que a gente começou lá em 2020, ele agora está ganhando força, né? Os departamentos estão conversando, estão produzindo. A pandemia também, né? E a mídia, o avanço da tecnologia tem ajudado nisso, né? E queremos ir em frente, né? Muito obrigado, gente, a todos os presentes e especialmente as três aí maravilhosas, né? Fico Obrigado muito também pelo todos convite, querendo pela abraçar. oportunidade. Muito obrigada pelo convite e que a gente possa ter outras oportunidades, porque temos muito em comum, né? Sim, eu agradeço muito pela companhia e também agradeço a Isa, a Lia Lopes, que estão aqui nos bastidores e organizando, a Luana e todo mundo mais. E peço desculpas por eu ter perdido o link. Sou meio perdida, mas deu tudo certo. Tá bom. Ok, gente. Muito obrigado. Obrigada. Tá? Parabéns. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.